Aleluia! Queremos exaltar a Deus nesse dia, glorificar aquele que é digno de receber todo o louvor, toda a nossa gratidão, a nossa adoração. Como é bom podermos saber que tem alguém que está conosco todos os dias, que se importa conosco, que sempre está pronto para realizar um milagre, uma maravilha, uma manifestação sobrenatural. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, com certeza tem afligido muitas pessoas, o tema do medo. Eu estou com medo. Quantas pessoas, talvez você, talvez seja uma delas que possa ter dito hoje, estou com medo. Eu quero ler um salmo de número 60, no versículo 12, que diz assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Aqui nós vemos uma situação na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, onde as pessoas elas tinham que lutar, onde elas tinham que batalhar, onde elas viviam um cenário diferente dos nossos dias. Mas um princípio é o mesmo. Aqui nós vemos que com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. O medo, ele nos paralisa, o medo congela o sangue nas nossas veias e acelera o nosso coração. E há momentos em que o medo nos assalta e nos perturba. E muitas vezes pessoas são derrotadas por esses sentimentos, mais do que pelas circunstâncias. O medo, ele verdadeiramente ele causa um prejuízo incontável na vida das pessoas. E muitos são abalados, são até prejudicados de uma forma que podem arruinar toda a sua vida por causa do medo, não simplesmente por causa das circunstâncias, mas pelo próprio medo. E aqui, nesse cenário, um dia o rei Josafá, conforme nesse texto que nós lemos, o rei Josafá, ele recebeu um recado. Ele recebeu um recado de que a sua cidade ela estava cercada por um numeroso exército inimigo. Ele recebe uma notícia, como você hoje, nós temos a facilidade de receber pelos nossos meios eletrônicos uma notícia, seja ela boa ou seja ela ruim. Aqui naqueles dias era um pouco diferente, mas chegou um momento que veio uma notícia para o rei que a sua cidade estava cercada por um exército numeroso. Então naqueles dias se resolvia daquela forma, assim, para tomar a cidade do outro, então vinha-se com os exércitos e eles vinham prontos para destruir, para matar, para arruinar, colocar fogo na cidade, enfim, levar cativo muitas vezes mulheres, crianças, os animais, os rebanhos que haviam naquelas cidades. E como o rei ele recebe essa notícia assim, sem esperar, foi algo assim inesperado quando ele recebe essa notícia, ele não teve tempo de se organizar uma reação, nem mesmo força, nem mesmo força para enfrentar aquela invasão tão avassaladora. Chega uma notícia inesperada e naquele momento, talvez como nós, quando recebemos uma notícia dessa, talvez a gente fique sem uma reação, talvez fique pensando como fazer, como reagir, o que fazer nesse momento. Assim foi com o rei Josafá. Então ele recebe essa notícia, ele não tem tempo para se organizar, ele não tem tempo para planejar uma reação diante daquele exército, diante do inimigo. Nesse momento ele teve medo. Nesse momento, talvez passaram-se muitas coisas na sua mente, no seu coração, a sua alma naquele instante, e ele teve medo. O medo paralisou. O medo, o seu medo não paralisou, mas o medo que veio sobre a vida de Josafá não paralisou nesse cenário que assim os seus sentimentos. Ele teve medo, mas ele passou a buscar a Deus. Ele teve um medo, o medo foi algo que ele não teve como controlar, mas ao mesmo tempo ele não ficou totalmente paralisado, mas ele foi buscar aquele que poderia resolver aquela situação. Ele buscou a Deus. Então o seu medo não levou ele ao pânico, mas à oração. Aqui a gente vê um diferencial na vida daquela pessoa que conhece a Deus e de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que talvez um dia
ouviram falar que existe um Deus, mas que não tem um relacionamento com Deus. Principalmente um relacionamento não com um Deus ausente, mas com um Pai presente, um Pai que é o nosso Deus presente das nossas vidas. Então o rei Josafá ele já tinha suas experiências com Deus, já havia tido várias vitórias, né? E ele sabia em quem ele poderia confiar, mas mesmo naquele momento onde ele recebe aquela notícia, o medo chega, mas ao mesmo tempo não domina ele totalmente, porque ele foi buscar a Deus em oração. Então Josafá, ele entendeu que aquilo que nos enche de medo tem solução quando nós colocamos esse problema nas mãos certas, nas mãos de Deus. Então, como o rei Josafá, ele entendeu que aquilo que enche de medo tem solução, existe uma solução. Aliás, nada na nossa vida fica sem ter uma solução quando nós colocamos a nossa vida verdadeira nas mãos do nosso Criador, daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que tem prazer em poder se manifestar nas nossas vidas. A fé em Deus tira os nossos olhos do problema e os coloca naquele que está no controle de toda a situação. Ouça, eu quero repetir isso. A fé, a minha fé, a sua fé, se você ainda não tem, você pode ter ela também já neste dia. A nossa fé, né, em Deus, não é fé, muitos dizem, eu tenho fé no meu dinheiro, tenho fé na minha saúde, tenho fé na minha empresa, tenho fé, enfim, em relacionamentos, pessoas que podem me ajudar, não. Essa fé pode falhar, pessoas falham, mas Deus ele não falha. Então, quando nós temos a nossa fé em Deus, né, unicamente, exclusivamente em Deus, né, essa fé tira os nossos olhos dos problemas, das circunstâncias e coloca naquele que tem o controle. Saiba, Deus nunca perdeu, nunca perdeu. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele é sobre tudo e ele é sobre todos. Então Deus pode desbaratar os intentos do inimigo, frustrar os intentos do inimigo. Ele pode desfazer os nós com que o inimigo tenta nos amarrar. Você pode triunfar sobre o medo. Todos nós podemos triunfar, todos nós que cremos em Deus, todos nós que confiamos em Deus, todos nós que temos esta convicção podemos triunfar. Triunfar sobre os medos que querem nos assolar, que querem nos roubar a alegria, a paz, o ânimo, a vontade de viver. Então, neste dia, eu quero deixar essa mensagem para você. Volte-se num sentido, recorra a Deus e deixe os seus problemas nas suas mãos. E com certeza você será surpreendido, como Josafá foi surpreendido. Aquele exército tentou, ele fez o que estava pensando que teria êxito, mas quando Josafá recorre a Deus, Deus vem com o socorro, Deus vem com a solução. Amém? Quero orar por você também nesse dia, declarar que você é um homem, você é uma mulher, você é um ser que recorre a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Pai, eu quero te dar graças por este que me ouve, Papai, por aquele que está nos assistindo essa mensagem, Pai, e se ele está passando um momento como o rei Josafá passou, que ele enfrentou, né, e mesmo num cenário desesperador, num cenário de morte, um cenário de destruição, mas como Josafá recorre ao Senhor porque conhecia aquele que pode desbaratar, que pode frustrar, que pode arruinar todo o intento das trevas, todo o intento do inferno, todo o intento do nosso adversário, do nosso inimigo, no qual o Senhor já o derrotou, o Senhor já desbaratou esse exército e que nós possamos ter esse entendimento também, não permitir que o medo venha nos paralisar, que o medo venha nos impedir de avançar, mas nesse cenário, independente de qual nós venhamos estar vivendo, nós possamos recorrer e com essa clareza que nós recorremos não a alguém que talvez, quem sabe, pode nos ajudar, não, mas aquele que está sempre disposto, sempre pronto para nos ajudar. Assim eu declaro, Pai, que na vida dessa pessoa que nos ouve agora, Papai, que nos assiste, Pai, que ele seja surpreendido com a manifestação do Teu Espírito, a manifestação do Teu poder,
operando um milagre, operando uma maravilha, operando o sobrenatural na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, na sua área sentimental, física, familiar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus. Somos gratos a Deus por você poder receber essa mensagem. Compartilhe ela, deixe o seu like e com certeza vidas serão também impactadas como foi a sua. Um grande abraço, permaneça abençoado.